Hoje, como a gente já tinha até comentado na semana passada, essa paraxá é uma paraxá melancólica, porque ela fala do encerramento dessa história e o fechamento do livro de Bereshit, em que essas personagens, que a gente até comentou na quinzena passada, não vão estar mais conosco, a gente não vai mais ter a chance de ver os feitos nem de Abraão, nem de Isaac e nem de Jacó. Vai ficar para trás essa história, porque o livro de Bereshit é o livro que conta a saga até o final da história de Jacó, ou seja, o desencarne do último dos três patriarcas. Na próxima quinzena, a gente vai começar um novo livro, o livro que é chamado em português de Êxodo, mas que em hebraico é dito Shemot. O livro de Shemot, que é o livro de Êxodos, é que vai começar a contar a história de Moisés, aquela saga pelo deserto, os 10 mandamentos, todos aqueles 40 anos, é tudo agora no livro que vai começar na quinzena que a gente vai iniciar no nosso próximo encontro. O nosso objetivo hoje vai ser nós encerrarmos o texto do Gênesis, a obra que em hebraico é chamada de Bereshit. Então, nunca é demais repetir que o nosso objetivo não é apropriarmos-nos dos conceitos judaicos de maneira literal, mas observarmos apenas o néctar que essas palavras possuem para tirarmos a sabedoria judaica e assim conseguirmos fazer uma conexão entre esse conhecimento e as verdades espíritas, de tal sorte que os conceitos espíritas são inamovíveis. O que vamos fazer é nos debruçarmos com os olhos espíritas para enxergarmos no texto os pontos que são significativos em termos daquilo que o Espiritismo tem para nos ensinar. E como nós todos sabemos, nós estivemos durante a nossa última live de 15 dias atrás, falando sobre os momentos finais em que José manda chamar o pai vai para o Egito, então tem toda aquela história do retorno dele, e ele então vai abençoar os filhos de José. José, quando estava no Egito, teve 2 filhos, o mais velho chamado Manassés, que em hebraico é Manassé, e o segundo filho, mais novinho, chamado Efraim. Então, é Manassés mais velho, Efraim o mais jovem. E José tem a notícia de que seu pai, Jacó, que já está com os olhos ruins, quer abençoar os 2 netos. Então, José leva os filhos dele, os 2, Manassés e Efraim, para que o pai os abençoe. E o pai está acamado. Mas o pai se levanta, senta na cama, como se tivesse um revigorar das suas energias, e diz para o filho o seguinte, uma coisa linda, ele diz: eu nunca imaginei que eu fosse voltar a ver a tua face, meu filho. Eu pensei que eu fosse morrer sem te ver. Você já imaginou a emoção de um pai que durante tantos e tantos anos, 20 anos, fica esperando pela chance de ver um filho que teria morrido e descobre que o filho está vivo, e não somente vivo, mas vivo, com saúde, próspero, numa condição maravilhosa de poder proteger os outros irmãos? Isso é fantástico. Então, Yaakov diz para José assim: eu nunca pensei, meu filho, que eu fosse capaz de ver a tua face novamente. Mas Deus permitiu a mim que eu não visse somente a ti, mas que eu tivesse a oportunidade de ver a tua descendência. Ó, que coisa linda! Porque para os judeus, a ideia de filhos é um sinal, assim, de bênção muito grande. Existe um salmo, eu acho que é o Salmo 132, que é se você cumprir os mandamentos do Senhor, tu verás os filhos dos teus filhos, não é isso? Então, ver os filhos dos teus filhos é a condição mais grandiosa de bênção. Ele assim, eu não somente te vi, meu filho, mas vi os teus filhos, eu vi a tua descendência. Aí ele fala uma coisa linda, diz assim: os filhos que tu tiveste no Egito
serão como se fossem meus filhos. Ele vai trazê-los para como se fossem filhos dele. E ainda, para não ficar dúvida, assim, eles serão meus filhos, assim como são Ruben e Simeão. Então, do mesmo jeito que eu tive aqueles filhos, esses eu os adoto. Agora, os que tu tiveres depois, esses serão teus. Agora, esses dois, esses serão meus filhos. E nessa hora, ele chama os dois para que ele os abençoe. E a gente até comentou na semana passada sobre essa bênção que acontece para os dois netos, porque o texto fica assim bem claro, parece que o autor, no caso aí considerado Moisés, quis deixar de maneira muito nítida o que estava acontecendo. Ele diz, ele leva o mais velho pela mão direita e leva o mais novo pela mão esquerda. E entrega para o pai, de maneira que, não, ele pega o mais velho na mão esquerda, o mais novo na mão direita, para que o que estivesse na mão esquerda ficasse na mão direita do pai, que o pai está de frente para ele. Então, ele já posiciona os filhos para que a mão direita do pai caia no mais velho e a mão esquerda do pai caia no menor, no mais novo. E na hora dele dar a bênção, Jacó trança as mãos e inverte a lógica. E quando ele inverte essa lógica, ele coloca a mão direita em cima do filho mais novo de José e a mão esquerda no filho mais velho. Quando José vê aqui, ele diz, não, pai, tá errado. Pai, para, tá errado. Não é assim. Aí pega a mão do pai e tenta colocar ao contrário, destrançar as mãos. Diz, não, pai, tá errado. Manassés que é o primogênito, é nesse que o senhor tem que colocar a mão direita. E o velho, já com os olhos bem frágeis, já por conta da velhice, diz, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. É porque esse que é pequenininho aqui vai ser maior do que o outro, que é mais velho. Então, por isso que a mão direita vai para cima dele, a mão esquerda vai para cima do outro. E ele dá a bênção trançada. E aí, eu quero lembrar a vocês que a ideia da primogenitude era sempre aquela ideia de você passa para o filho mais velho a maior bênção. Não é? Foi assim que sempre foi. Acontece que quando você tem os filhos de Abraão, ele tem um mais velho que é Ismael e o segundo que é Isaque. Quem pega a bênção? O segundo, não é o primeiro. Então aqui não foi o primogênito. Quando vai para Isaque, que tem dois filhos, Esaú e Jacó, Esaú era o mais velho. Quem pega a bênção? Jacó. Novamente, não foi o primeiro. Aí vai para os filhos de Jacó, que eu não vou falar, que daqui a pouco o Álvaro vai contar para nós o que foi que aconteceu na hora de abençoar os filhos, que Jacó teria que passar a bênção. Ele tem 12. E agora ele ficou até com mais, que ele ficou com 14, que ele acabou de botar mais 2 no conjunto, botou mais Efraim e Manassés, disse, isso aqui também são meus filhos. Então, novamente, quando ele vai abençoar os netos, inverte novamente. A bênção maior volta para o mais novo. Então, a gente fala muito de primogenitude, mas na sequência do patriarcado não foi o que aconteceu. E ele abençoa os filhos, os netos invertido. E depois disso, ele vai chamar os filhos para abençoá-los. Os 12 filhos de Jacó entram na tenda para que Jacó, então, comece a fazer o processo de abençoar cada um deles. E o que é que você tem para contar para nós aí? Fala para a gente, Álvaro, o que é que a gente tem de notícias sobre isso? Então, eu só queria dar um enfoquezinho nesse sentido da descendência. Até a gente percebe, Emmanuel traz isso no livro A Caminho da Luz, mas só para a gente entender a importância dessa descendência. Nós somos judeus, eu nasci, o Elahá também, nós temos essa descendência familiar, e talvez não por outra razão, mas também por outras razões, nós estamos falando disso. E muitas vezes o Elahá fala assim, olha, minha avó ou minha mãe me contou
tal coisa sobre esse assunto, conta uma história bonita, conta uma história emocionante. E às vezes eu trago algo diferente. Mas o que a gente percebe que existe de muito forte dentro da tradição judaica? É a transmissão desse legado como um todo do judaísmo aos filhos. Então, eu costumo dizer, se nós voltássemos hoje lá no tempo de há 2.000 anos atrás, ou 1.500, ou 500, ou 3.000, a gente conseguiria se comunicar com o hebraico junto daqueles que estavam no judaísmo. É uma língua que mantém-se viva acompanhando o povo judeu. Mas se eu fosse falar da tradição do judaísmo, é claro que as leis, elas vão tomando alguns caracteres específicos, mas como um todo, a gente ia estar vivendo a mesma tradição, vamos assim dizer. A gente ia comer da mesma forma, a gente ia beber da mesma forma, a gente ia ter as mesmas festas, a gente ia falar dos mesmos assuntos, talvez com enfoques diferentes, sem sombra de dúvida. Mas a gente ia estar convivendo com isso. E esse é um ponto muito positivo, né, Elahá? Porque a gente percebe que isso eu particularmente não escondo de ninguém, né? Eu tenho muito orgulho da tradição que eu recebo, que eu recebi. Eu tenho muita orgulho no melhor dos sentidos, não no sentido da deficiência moral. Da vaidade. Mas, sim, eu tenho muito amor em tudo isso, e a gente sente isso na transmissão desses conhecimentos. Então, quando a gente está falando lá da parábola do filho pródigo, quando aquele filho volta, puxa, é uma festa para aquele pai. Porque, vamos assim dizer, uma geração não se perdeu. Uma geração não se perdeu. Estava perdida e ela volta. Então, você quer felicidade maior do que isso? E esse ponto é interessante, que a gente vai falar, pô, o que tem a ver essas bênçãos? Pô, abençoar, a gente está acostumado, talvez alguns, com bênção pai, bênção mãe, bênção avó, bênção... Alguns de nós estão acostumados com isso. Mas, puxa, aqui tem todo um contexto de uma transmissão de um conhecimento, No Seder de Pessah, na noite da Páscoa judaica, costumo dizer, as crianças fazem perguntas. Por quê? Porque é para elas que essa história está sendo contada. Porque se a gente está... Que ela não se perca. Porque se a gente está contando, é porque a gente já ouviu. Deixa eu falar um detalhe para quem está nos ouvindo. Nas festas de Pessah, que é a chamada Páscoa para os cristãos, a gente relembra toda a história da escravidão, se relembra todo aquele período. Existem comidas específicas que vão narrando as etapas do processo da libertação dos judeus. Vai se falar sobre Moisés, a libertação, a travessia do mar. Tudo aquilo vai ser relembrado. Aí o detalhe, isso é relembrado todo ano. Então, todo ano, a família se reúne e aquela história é contada de novo. Todos os anos, você tem a relembrança disso. Até o último dia de sua existência, você vai sentar numa mesa e você vai ouvir aquela história novamente. Eu acho isso tão bonito, porque a preocupação da preservação desse saber pelas gerações, pelos séculos e pelos milênios à frente. Olha quantos milênios nos separam. E quando a gente chega na época da Semana Santa, que as pessoas estiverem preocupadas com a crucificação de Jesus e tal, não tenha dúvida, os judeus estão reunidos contando de novo a mesma história. É uma coisa linda, 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 essa perpetuidade da tradição dentro daquilo que o povo judeu possui. Mas, só para a gente entender, né, Elahá, eu quis falar um pouquinho disso, só para a gente entender o que é que está falando tanto de filho, de descendência, para trazer um pouco mais dessa ideia. Eu quero falar um pouquinho mais. Fala, claro. Eu quero. Aproveitando, já que você tocou nesse assunto, deixa eu deixar uma questão a mais. É uma reflexão que sai um pouquinho disso que a gente está discutindo, mas que é importante que a gente discuta. Quando o cristianismo ele aparece, que ele vai ser divulgado, quem é o grande divulgador do cristianismo? É um judeu, é Paulo de Tarso. Só que ele consegue fazer uma coisa impressionante.
mesmo tendo sido judeu, tendo tido um conhecimento muito forte de todas as informações do judaísmo, ele vai para divulgar a mensagem cristã e ele despe essa mensagem nova de todos os rituais que o judaísmo tinha. Ele tira todos os rituais que o judaísmo tinha. Não tem sacrifícios, não tem circuncisão, não tem mais nada daquela ritualística toda, tão pesada, não tem Shabat, não tem nada. O Shabat é um negócio tão forte no judaísmo. Não, tira o Shabat, tira o Brit Milá, que é a circuncisão, tira a Bar Mitzvah, que é o período do menino se tornar adulto, com 12, 13 anos. Então, tira todas essas coisas, tira tudo, mas ele permanece com todo o conteúdo moral. Eu acho tão interessante essa cirurgia que Saulo, no caso Paulo de Tarso, faz, que diz assim, isso aqui é ritual, então essa parte a gente vai tirar fora, mas essa parte é sabedoria judaica, isso fica. Então, é por isso que se fala muito hoje, as pessoas dizem assim, nós estamos vivendo o modelo da família judaico-cristã. Pode ver que muitas pessoas falam isso. Qual é o modelo da família do Ocidente? O modelo da família do Ocidente é o modelo da família judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque a essência da estrutura familiar está inspirada no pensamento judaico, porque Paulo de Tarso carregou esses conceitos para dentro do cristianismo. Quando ele chega nas regiões pagãs, entre os gentios, para pregar cristianismo, o modelo de família não precisava ser o que a gente tem hoje, porque existiam vários formatos de família. Nós tínhamos família, por exemplo, com poligamia. Ele disse, não, isso aí não é possível. Não, vai ter que ser um homem e uma mulher, o casal vai ser uma mulher, ser monogamia, que é o modelo judaico-cristão. Não existe... mas os patriarcas, eles eram poligâmicos, mas o judaísmo não surge nos patriarcas. Quem surge nos patriarcas é o monoteísmo. O judaísmo vai surgir com Moisés, porque Abraão também dá origem a Ismael, que vai gerar o islamismo. Então, as religiões abraâmicas, elas são geradas no monoteísmo, mas o judaísmo é Moisés para frente. Então, o modelo da família judaica é diferente da família grega. A família grega tinha uma série de permissividades, inclusive sexuais, que a família judaica não aceita. Então, houve uma conformação, ou seja, um homem, Paulo de Tarso, ele conformou, ele deu a diretriz para a formação do modelo de família de todo o Ocidente. Pode observar que o modelo que a gente tem do lado de cá, que é um modelo mais cristão, ele tem sempre a ideia no cristianismo de que um homem e uma mulher. É sempre uma mulher. Não tem relações interparentais na família que Paulo de Tarso pregava, mas os gregos tinham relacionamentos intrafamiliares, eram comuns. Isso não era tido como uma coisa estranha. As práticas que os gregos possuíam eram muito permissivas. Por isso, uma frase que ele tem assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque os gregos dizem, não, mas se pode, pode. Mas se pode, então é porque pode. Não. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito, mas eu não vou fazer. E aí eu quero destacar nisso a importância desse conhecimento e dessa leitura de família que a gente tem. E aí, essa ideia aqui, ainda que seja frágil, de tomar a bênção do pai, de ter essa relação de hierarquia de pai com filho e tal, tudo são heranças judaicas. Uma ideia que foi soprada lá no Oriente Médio, num pedacinho de terra desse tamaninho, derramou-se sobre a face do planeta como um todo. Bonito demais, né? Linda explicação. E a gente vai ver essas bênçãos, e como vão ser? Vão ser um pai que está mimando os filhos e que vai falar, olha, meu filho, você está tudo certo, está tudo tranquilo, segue por esse caminho? A gente vai ver que não. Que essas bênçãos de Jacó para os seus filhos, que começa com Reuven, ele vai iniciar dizendo assim, olha, meu filho. Não, para. Quem é o primogênito? Ruben. Acabou a discussão. Era para ele chegar
abençoar Ruben e dizer: vocês outros vão com Deus, porque a minha bênção eu passei para Ruben. Lembrem que Ruben foi aquele que não quis vender o irmão. Lembrem que Ruben foi aquele que disse: coloca ele no buraco que depois eu vou tirá-lo. Lembrem que Ruben foi quem disse ao pai: pai, eu vou ao Egito, vou levar Benjamim. Se ele não voltar, o senhor pode ficar com os meus filhos como escravos. Olhem a característica da personalidade desse homem. Ele tinha tudo para ser o primogênito, receber a bênção de Jacó, e os outros dizerem: é isso mesmo, ele é o nosso líder, ele é o nosso mais velho, é o mais prudente, é o que não tem erros na sua história, mas existem algumas coisas que Jacó vai dizer para ele. Que foi? Ele vai falar: meu filho, você agiu de maneira precipitada, você viveu como um rio caudaloso, como uma corredeira, e devido à sua pressa, você explodiu de raiva, como a água se apressa em seu curso. Você não será elevado a nenhuma dessas posições superiores. Por que ele diz isso? Existe uma passagem na Torá que eu acho que a gente não chegou a comentar, pelo menos não com profundidade, a gente vai citar ela aqui, onde Reuven, ele encontra aciumado de sua mãe, da relação de sua mãe para com Jacó. Por quê? Porque ele era filho de Léa. Raquel, ela era muito Raquel, ela era a amada, ela era aquela que ele almejou casar quando trabalhou os primeiros 7 anos para Labão. Então, esses corações se amaram, e está até escrito: Jacó amou Raquel, mas Raquel, ela morreu durante o parto com Benjamim, quando nasceu o filho Benjamim, o mais novo. E quando ela morreu, quando ela desencarna, Reuven, ele fica muito enciumado e ele fala assim: bom, chegou a hora, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou aproximar Léa de meu pai. Só que Benjamim era pequeno, e a preocupação de Jacó era que os valores de Rachel fossem passados para aquela criança pequena. Então ele falou: quem mais conviveu com ela e tem a condição de criar essa criança? Bilha, a serva de Raquel. Então, ele muda-se para a tenda de Raquel, e naquela tenda de Raquel, ele vai viver junto com Benjamim, para que ele fosse educado. Eu viver isso, ele fica enciumado, ele fala: não. Então está escrito assim, no versículo da Torá, que ele se deitou com Bilha. Só que dentro do Midrash, da interpretação do texto bíblico, vai ser escrito que ele não se deitou, não cometeu uma relação incestuosa, mas a interpretação do texto bíblico vai dizer o seguinte: ele se deitou na cama, mas o fato de ele ter se deitado na cama do seu pai ali representa uma transgressão muito grande, honrar pai e mãe. Ele passou por cima da posição do seu pai. A gente vê muito isso. Uma vez eu fui fazer constelação familiar, e um dos pontos que eles insistiam era nisso: olha, as posições. Você é o filho mais novo, então você não pode tomar a posição do seu irmão, você não pode tomar a posição do seu pai, você tem que se entender como na sua posição. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, cada um tem o seu lugar. E ele passa por cima disso. Então, em função desse equívoco que ele comete, ele vai ouvir que ele não cometa mais pecados no futuro. E então, Deus o perdoará. Diz Yaakov para ele. Quer comentar, Elahá? Não, pode continuar. Vamos continuar? Próxima bênção. Se você achar... Elahá... Sim, então eu quero comentar. Que ele diz isso e diz: por conta dessa transgressão, eu não posso te fazer o maior entre teus irmãos. Então ele retira, de certa maneira, um pouco da autoridade que Ruben teria sobre os irmãos. Mas ele não deixa de elogiá-lo no começo. Ele, quando começa, ele diz: você, meu filho, você... Aí dá uma série de elogios. Depois ele comenta os erros, né, os equívocos que ele teria cometido.
Então, aí ele retira de Rúben a possibilidade dele ser o primogênito no sentido absoluto da coisa. E é interessante isso que você falou, Elahá, porque lá na frente a gente vai ver que esses que deveriam ser os sacerdotes não vão ser. Os sacerdotes vão ser da tribo de Levi, certo? E a gente percebe lá no Êxodo do Egito, a gente vai falar da última praga, da Macato Berroroto, da morte dos primogênitos, de riscar o umbral das portas com sangue. Então, por que foram poupados os primeiros, os primogênitos, deveriam ser entregues para o templo. E aqui esse primeiro não está sendo entregue para o templo por conta desse equívoco, isso que você coloca, né? Isso a gente vai entender lá na frente, bem lá na frente, né? Vamos, Shimon? Simeão. Vamos lá. Então, quando ele vai falar de Shimeon, ele vai falar assim, ele vai falar de dois. Ele fala, vocês dois... Para. Por que que ele junta os dois? O que foi que esses dois fizeram juntos que ele não separou? Porque o certo seria ele dizer, bom, agora eu vou falar do segundo, que é Shimeon, fala dele, e depois fala do terceiro, mas ele junta os dois, como se os dois fossem uma coisa só. Ele vai falar de uma transgressão que os dois cometeram juntos e por isso também estão destituídos de autoridade. O que foi que eles cometeram juntos que justificou que Yaakov tivesse essa mágoa, essa análise de que eles também haviam cometido um equívoco e não poderiam ser os líderes? Alguns episódios atrás, a gente contou a história de Diná. E Diná, a filha, ela se deitou com o príncipe de Shem. E o príncipe de Shem, eles vai com o pai dele, a gente não vai comentar muito em profundidade, mas citando que ele, com o pai dele, se encontra com Yaakov. Eles então resolvem que eles iam circuncisar os homens, e depois esses dois adentram a cidade de Shem e matam todos os homens. Eles arrasam a cidade. Eles querem vingar a irmã. Aí Yaakov diz, não, ninguém vai fazer nada, eu já acertei, ela vai casar e não quero que ninguém faça nada. Ele diz para os filhos, não façam nada. Mas esses doisinhos aí, Shimeon e Levi, reparem que Rúben está fora da conversa, vão e promovem esse assassinato em massa nessa cidade com os outros servos. Eles não vão só os dois sozinhos, mas eles comandam os servos para invadir a aldeia vizinha e matar todos os homens. Isso a gente enfatizou bastante, né, quando a gente falou que não era uma atitude da qual Yaakov, como você disse, apoiava, que não está dentro do princípio essa vingança. Isso não faz parte da, vamos assim dizer, da espinha dorsal moral do judaísmo, dos valores que está sendo da lógica judaica. Revelação. E isso fica bem claro, e às vezes a gente se perde nisso, porque nós, homens, fazemos leituras equivocadas. Mas se a gente perceber, aqui está sendo reafirmado isso, porque diz assim, olha, vocês, Shimon e Levi, vocês são irmãos, agiram da mesma forma em relação a Diná. Vocês ficaram furiosos e exaltados, e por isso cometeram erros. Suas armas foram roubadas de Esav. Quando vocês aniquilaram o povo de Sichem, a espada, a arte bélica utilizada, não é de nossa família, é de Esav. E a gente falou sobre Esav e Yaakov, sendo dois personagens, vamos colocar assim, que vivem dentro de nós, duas forças, uma buscando a materialidade, soluções materialistas, e outra buscando uma aspiração, uma inspiração divina. Então, vai dizer assim, Shimeon, você é a Gevurah, você é a severidade, o de cima foi a água, um é o fogo, o outro é a água. E a gente vai encontrar aqui o capítulo 49, versículo 7, dizendo assim, maldita seja a cólera, pois ela é feroz, e sua fúria, pois ela é cruel. Por que eu estou enfatizando isso como um versículo da Torá literal? Porque eu recebo muitas vezes uma pergunta sobre o livro Paulo Estevão, e fala, olha, não está na Torá? Não está no judaísmo, na primeira revelação, o que Yoredeb, o pai de Jeziel, fez quando ele queima o sítio? Eu falo, não está. O que está na Torá é o que Estevão fez,
que ele não conhecia ainda o cristianismo, e ele toma a atitude toda pautada dentro dos versículos, dentro do livro da primeira, dos livros da primeira revelação. Então ele entende o espírito da letra. E aqui a gente está encontrando mais uma vez escrito claramente. Não é agressividade. As nossas armas, vai dizer Jacob, são prece e estudo. Quando Jochebed entra em casa dizendo que tocou fogo no sítio vizinho, Gesiel vira-se para o pai e diz: "Oh, meu pai, por que levantaste o braço da justiça e não esperaste a justiça divina?" Então é uma falta de fé. Você achar que você tem que exercer o processo da justiça. E é interessante, Elahá, que quando ele fala de Levi, ele fala: vocês, Simeone e Levi, vocês possuem personalidades semelhantes, vocês gostam de fazer as coisas juntos. E se a gente tivesse prestado atenção lá atrás, nesse versículo, e tentado entender o que está querendo ser dito para nós, dentro dessa passagem, a gente tinha feito humanidade, muita coisa diferente. Porque olha só, ele está falando de Levi, vão descender os levitas e os sacerdotes. Esses levitas e sacerdotes vão ser aqueles que vão trabalhar no templo. Vão trabalhar no templo. E olha o que está falando. Vocês, dois, agem como Shimeon. Vocês estão agindo iguais. Então, olha só, quando a gente olha a humanidade e a gente percebe os equívocos que a gente tomou com o judaísmo, com o cristianismo, com o budismo, porque o budismo, na sua essência, ele é muito pleno. Mas a gente percebe grandes conflitos lá no Tibete, grandes conflitos do próprio budismo, do hinduísmo. E a gente se equivoca com a essência das religiões. Mas por quê? Porque nós precisamos vamos dizer, dessas doutrinas para que a gente possa apaziguar todo esse calor, esse fogo, essa impulsividade do nosso espírito. Infelizmente, a gente acaba, às vezes, trazendo isso para a religião. Quer comentar alguma coisa, Elahá, aqui? Pode passar para ajudar. Não, Yehudá. pode passar. Yehudá, você é comparado a um jovem leão e, posteriormente, será um grande leão. É lindo isso, né? Porque é um leãozinho pequenininho. E no futuro, o povo judeu, o povo hebreu, vai levar o seu nome Yehudá, nasce o nome Yehudim, Ani Yehudi. Eu sou de Judá. Eu sou Anarno Yehudim, nós somos da tribo, descendentes da tribo de Judá. E da tribo de Judá também vai nascer Davi, vai nascer o próprio Messias. Deixa eu fazer um comentário aqui, que de repente alguém pode se perder. Me antecipando um pouco a história, mas já que o Álvaro foi comentar esse aspecto, deixa eu explicar uma coisa que às vezes fica meio nebuloso. Lá na frente, quando eles saírem do Egito, voltando para a Palestina, eles vão pegar a terra de Israel e vão dividir em 12 territórios. Cada território pertencerá a uma das 12 frações, que não são exatamente as 12 tribos, tem umas coisinhas diferentes que depois a gente vai comentar. Mas aí, ó, Ruben pegou um pedaço, Simeão pegou um pedaço, Judá pegou um pedaço, Isacar, cada um pegou um pedacinho de terra. Aí, muito bem, dividiu-se. E durante muito tempo, esses 12 pedacinhos ficaram desse jeito. Eram como se fossem 12 províncias de uma coisa maior, mas que não tinha rei. Não tinha rei. Eram 12 províncias independentes, mas articuladas. Como se fossem os Estados Unidos, os estados articulados em cima de uma ideia comum. Com o passar dos séculos, acabou acontecendo uma aglutinação dessas tribos, desses pedaços de terra. E nesse junta, 10 tribos se juntaram no norte e fizeram um território uno. Esse território uno, que ficou formado pelas 10 tribos, chamou-se Reino do Norte. O Reino do Norte, que ficou lá em cima. E no sul ficaram, se eram 12, se ficaram 10 em cima, quantas ficaram embaixo? A professora Raimundinha ensinou
12 menos 10, 2. Então, 2 tribos ficaram no sul. Quais eram as 2 tribos? A tribo de Judá, Yehudá, e a tribo de Benjamim, o primeiro e o último. Yehudá, que teria sido aquele que a gente vai já ver que ele vai ficar com a primogenitude, e Benjamim, que é o último. Então, ficou esses 2 no sul. Aí a tribo de Judá, ela engole a tribo de Benjamim, e ela fica como se tudo fosse Judá. Com o tempo, a tribo de Benjamim cedeu o território e a tribo de Judá ganhou tudo. Então, ficaram 2 pedaços, Reino do Norte e Judá, a grande Judá que comeu Benjamim junto. Então, quem nascia em Judá se chamava judeu. É por isso que vem o nome judeu, por causa dessa tribo que se tornou relevante nesse processo. E aí, em virtude de ser na tribo de Judá, que ficava Jerusalém, que ficava a cidade de Belém, que ficava todo o sul de Israel, e tinha muito mais importância do ponto de vista religioso do que o Reino do Norte, que era montado com a Samaria e a Galileia, a região de Judá se tornou mais significativa na Palestina. Então ficou assim, a Palestina é formada de Reino do Norte e Judá. Como Judá tem mais importância, acabou as pessoas chamando sempre de Judá. Para quem mora no Brasil, fica difícil de entender, mas tem muita gente que mora fora do Brasil que acha que a capital do Brasil é São Paulo. Por quê? A cidade maior é São Paulo, a capital é São Paulo. Ou então a capital é o Rio. Né? Só as pessoas que veem um pouco mais de perto é que a capital é Brasília. Olha que interessante. E aí você vai ver esse fenômeno acontecendo. O valor, a importância de Judá acabou transmitindo para toda aquela região a ideia de que quem nasce na Palestina passou a se chamar judeu nesse período. Mais à frente vai dividir em 3 pedaços, vai ficar judeu no fundo, samaritanos no meio, galileus no norte. Mas aí é outra conversa já na época de Jesus. É só para contextualizar de onde veio o nome judeu e a tribo de Judá. E é bem interessante, né? Lá, rei Davi vai dar origem, vai ter sequência na tribo de Judá e o próprio Messias. Yeshua ben David, filho de Davi. Mas o Messias, ele tinha que vir da tribo de Judá, porque Davi veio da tribo de Judá, porque o Messias seria filho de Davi. Isso. Então, de onde veio Davi? Veio de Judá? Então Jesus tem que vir de Judá, não tem como escapar. O problema é Davi ter vindo de Judá. Se Davi tivesse vindo de Benjamim, Jesus seria de Benjamim, porque ele teria que vir da linhagem do rei Davi. Algumas pessoas, às vezes, não entendem bem o que significa isso, mas significa o seguinte: Davi era o rei de Israel, teve um filho que era Salomão, que teve um filho Roboão, que a partir daí o reino se esfacelou. Então, essa dinastia, ela ficou quebrada, mas, evidentemente, os descendentes continuaram nascendo. Se aquela linhagem de Davi continuasse ter sido mantida, na época de Jesus, um dos descendentes de Davi daquela época seria o que sentaria no trono de Israel. Então, quando você diz, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, significa, eu te reconheço o herdeiro do trono. Eu te reconheço aquele que deveria estar sentado no trono se os romanos não estivessem aqui. Então, é um reconhecimento da autoridade política, da autoridade dinástica que essa pessoa tem e com a autoridade de estar sentada no trono para representar a sequência da linhagem do rei Davi. Então, é por isso que se falava tanto que Jesus era o filho de Davi, porque as profecias diziam que quando o Messias nascesse, ele seria um descendente da linhagem direta do rei Davi. Por isso que o evangelho de Lucas e de Mateus tem a preocupação de mostrar a genealogia para quê? Para provar que ele era da linhagem do rei e, portanto, o pretendente a sentar no trono de Israel. E os reis eram ungidos. Mashiach significa ungido. Então, os reis eram ungidos para assumir o trono. Então, isso a gente percebe, o nome até Messias, Mashiach significa Messias,
significa um ungido. Só tem sentido dentro dessa tradição judaica. A gente já se habitua e toma isso como um significado e às vezes desconhece a origem, né, Lahá? Mas é importante você colocar. E assim, o que acontece? O reinado de Davi, essa bênção, vai significar o altruísmo, vai ter o sentido, a essência do altruísmo. Quem é o próximo? Dam. E Dam, ele é como uma nahash, diz o texto, ele é como uma serpente. O que acontece com a serpente? Ela ataca no calcanhar, por detrás. E aí a gente pensa, nossa, tá falando então de guerra física. Não. Se a gente pegar a palavra Mashiach e a palavra Nahash, e a gente colocar os valores numéricos, elas têm exatamente o mesmo valor. Então, o que significa isso? Diante de uma tempestade, quando o povo judeu caminhava no deserto e ia adentrar um território e era atacado, esses que atacavam primeiro todas as outras tribos. A tribo de Dan ia por detrás, ia lá atrás, e por último ela agiria. Então, o que significa? Diante da tempestade, diante das batalhas, diante das dificuldades, a gente sempre tem que se apoiar no quê? Numa fé onde a gente vai encontrar uma salvação no final, onde isso vai ser resolvido não pela serpente, mas pelo Messias, que traz o mesmo sentido dentro. Depois, se você quiser, lá, que eu vou dar uma aceleradinha, por conta do nosso tempo. Do nosso né? Mas, Naftali, você é como um servo, como um veado. Então, qual que é o sentido? Tzvi é um dos nomes bonitos em hebraico, significa servo. Ele pula de um lugar para o outro, ele é rápido, ele é livre. Só que toda liberdade, a liberdade é importantíssima para o espírito, mas ela tem que ter um sedimento forte, uma âncora moral, para que essa liberdade não se perca, e a gente viu isso muitas vezes na humanidade, talvez a gente vive em muitos aspectos isso na nossa sociedade. Uma liberdade sem responsabilidade que traz consequências nefastas ao espírito, ao mundo, à sociedade. Depois, quem é o nosso próximo? Gad. Vocês são fortes heróis de guerra. Vocês marcharão à frente, quando os judeus conquistarem a terra de Israel, na época de Josué. Então, ele é o protótipo do guerreiro. Dam tá a ver com justiça. Lá atrás. Gad, ele está sendo colocado como aquele que expande a justiça de Deus. Mas a gente encontra aqui um equilíbrio entre esses dois. Qual? Justiça e a conquista da justiça. Implantação da justiça e esse aspecto da justiça de Dam e de Gad, isso vai se expandir por toda a humanidade, e a gente percebe até Emmanuel falando que a justiça das leis mosaicas, por exemplo, elas são um alicerce de todas as leis mundiais. Asher, ele diz, a sua terra é a mais rica, os povos virão ali, todo Israel virá ali colher azeite. Sabe o que significa Asher? Bem-aventurado. A palavra Asher, lá nas bem-aventuranças, significa Asher, em hebraico. É como o rei Davi coloca em diversos salmos, Asher, Yosher, Veterá. Esse Asher significa bem-aventurados. Então, é uma personalidade que, apesar das dificuldades, ela conquista a partir dos seus tropeços, da sua caminhada, posições seguras, posições tão seguras que torna-se bem-aventurado por subir aquele patamar, por ter conquistado aquilo, independente do caminho que você trilhou para chegar lá. E a gente está falando espiritual, não materialmente, tá, gente? Zahar são os que aceitam as provações. Qual que é o símbolo de Zahar? Um jumento, um burrinho. E por que um jumento? Isso é maravilhoso dentro do judaísmo também, dentro do símbolo. Você vê, cada um desses animais, ele vai trazer um símbolo importante. Porque o jumento, quando ele recebe o seu dono, coloca um fardo, uma carga, o jugo, ele não fica pulando. Então aqui está ligado a mansuetude. É daí que Jesus tira o fardo com Jesus. É mais leve. É mais leve. Por quê? É a mansuetude
diante do entendimento das provações, das dificuldades, da trajetória a ser percorrida, todo o contexto do evangelho junto ao entendimento dessa mansuetude. Zvolum, ele é um mercador. E qual é a importância do mercador? No judaísmo é muito importante, a gente conhece, né, todo mundo. Alguém na sua família tem lojinha, ou tinha lojinha, né? Lá. Meu avô. Seu avô. Meu avô. Isso é muito importante. Por quê? Porque dentro da Kabbalah a gente encontra o conceito de que existem centelhas divinas espalhadas na matéria e por todo o mundo. E essas centelhas precisam ser elevadas. E como se eleva, como se alcança outros espaços? As rotas comerciais são fundamentais, tanto que Lelo diz isso para Jesus. Lá ele fala, olha, mas o comércio fez com que o Ocidente se aproximasse do Oriente. E Jesus fala. O que ele fala para nós? Para Lelo, perdão, ele fala assim, olha, mas se o único fio de cabelo, para que o único fio de cabelo tivesse caído, era melhor que nada disso acontecesse. Mas através como chama? Do comércio, os povos se aproximam e as centelhas divinas que estão espalhadas por todo o mundo são elevadas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente entender. A enxada. Como que eu vou levar a centelha divina na enxada? Trabalhando pelo bem. Trabalhando a terra, mas não simplesmente trabalhando, mas trabalhando com o intuito do bem. E como eu vou elevar o produto da terra? Destinando a parte necessária em auxílio ao próximo. E assim a gente vai, dentro desse conceito da Kabbalah, elevando até que ponto? A ideia seria elevar o mundo todo. O mundo todo. E uma coisa interessante para Zebulon é que ele diz que ele vai para a terra de Sidom. Sidom é do Líbano, não é em Israel. E no Líbano ficavam os fenícios, que eram os grandes mercadores. Os maiores mercadores do Oriente Médio eram os fenícios, porque tinham o cedro, uma madeira maravilhosa que eles faziam barcos extraordinários e navegavam pelo mar Mediterrâneo inteiro, e existe até, segundo dizem, inscrições fenícias na Pedra da Gávea. Eles teriam chegado aqui no Rio de Janeiro. Mas o curioso disso é que quando Jesus vai estabelecer quem seriam os povos que iriam chegar para encarnar entre os portugueses para desenvolver uma geração de navegadores, vai buscar os fenícios. Os navegadores que estiveram junto com Henrique de Sagres, como Fernão de Magalhães, Cabral, Vasco da Gama e tantos outros, eles eram, na verdade, da história dos fenícios, grandes navegadores do passado reencarnados para dar continuidade ao seu perfil. E Zebulon é indicado que ele vai para a região de Sidom. Então, talvez aí tenha tido uma mescla dos Zebulon com os fenícios nesse processo. Bênção de Yosef. E Yosef, ele vai representar para nós aquele que foi odiado pelos irmãos, que foi traído, mas mesmo assim manteve-se íntegro a sua moral. É aquele que depois, no Egito, vai encontrar na família do Potifar, mais uma vez, a injustiça, mas não aponta o dedo contra a esposa do Potifar. Ele vai para a cadeia e ele lá exerce sua moral. E ele a todo instante, ele encontra o sofrimento da vida, provas, expiações, dificuldade, mas os seus valores encontram-se ali íntegros para com os valores da primeira revelação. Bendita é a mãe cujos os seios amamentam um filho tão grande e o útero de quem deu à luz a um filho tão sábio, diz Yaakov para José. Que lindo, né? E a gente viu aqui 2 filhos, rapidamente, só por conta do nosso tempo. Menashe, ou Manassés, ele vai representar as restrições que encontrava ele no Egito. Então, ele, apesar de viver no Egito, não ter conhecido a terra de Israel até então, ele permanece conectado aos valores e ele não cede aos desafios. Efraim, ele vai dar origem a Yoshua. Yoshua foi quem liderou o povo, sucedeu Moisés para adentrar a terra de Israel,
com o povo judeu. É Josué, tá? Não vamos confundir com Jesus. Isso, Josué. E lá está escrito, sobre ele está escrito, você, não só estando no Egito, mas estando em uma terra de aflições, permaneceu conectado com a essência, com os valores. E por último, para a gente falar dessa parte final, depois de Benjamim, para você contar de José, de Jacó, da morte deles, por último, Benjamim, o mais novo deles. E ele vai ser dito assim, você, Benjamim, você é como o lobo. E o lobo, ele mata um animal, e diferente do leão que fica ali, ele leva a sua presa. Então, a gente já entendeu que tudo isso são aspectos internos, não são especificamente das tribos. Sim, tem os espaços geográficos, mas cada uma dessas tribos tem o seu lugar dentro de nós. A gente tem um pouquinho de Gad, a gente tem um pouquinho de Issachar, a gente tem um pouquinho de Reuven, a gente tem um pouquinho de Levi, a gente tem um pouquinho de cada um desses. E matar a presa e levar ela significa que quando a gente vence um obstáculo, quando a gente vence algo espiritual, a gente conquista para o espírito. E mesmo que a gente caminhe para outras provas, aquelas centelhas que a gente evoluiu, que a gente elevou, para com aquela vitória, aquela luz, como diz Leon Denis, que a gente acende no nosso espírito, isso prossegue para outros lugares, para continuar iluminando outras posições do mundo. Elahá, você quer... Você quer, não, eu vou pedir. Eu quero só fazer um comentário para a gente poder fechar, porque eu estou preocupado, só tem 2 minutinhos. Uhum. Tá bom? Mas conta o final, né? Pois é, por isso que eu quero falar do final. Eu vou até passar um pouquinho aí do Benjamim, dessa parte, apesar de ser uma coisa interessante do ponto de vista particular, mas quero comentar do final. Depois de tudo isso, dessas bênçãos, Jacó desencarna. E aí José pede ao faraó que lhe dê autorização para ir sepultar o pai lá junto com os seus avós. Porque lembra que Jacó foi lá conversar com os seus avós antes de decidir ir para o Egito? Ele pede para ser sepultado junto. José pede, o faraó autoriza, ele embalsama Jacó, e eles durante 70 dias pranteiam a morte dele, e depois sai um cortejo enorme até o local do sepultamento. Ele é sepultado. Jacó ainda fica 7 dias, José ainda fica 7 dias ali, junto do ponto onde foi sepultado o pai, e aí retoma para recomeçar a sua história de volta. Volta para o Egito e vive os seus dias no Egito. E com 110 anos, diz o texto bíblico, ele teria desencarnado. E ele diz uma coisa, que a gente depois vai ver quando for a hora da saída do povo como escravo na mão de Moisés. Ele diz: eu vou ficar sepultado aqui, mas quando nós voltarmos para a nossa terra, eu quero que vocês levem os meus despojos. Não quero ficar aqui quando a gente for embora. Tirem daqui e me levem. Então ele foi sepultado em Goshen, que era o local onde eles ficaram do Egito, mas havia uma promessa que ele deixou: no dia que voltarmos, levem meus ossos para que eu repouse na terra de nossos pais. E com isso, encerra-se essa obra maravilhosa que se chama Bereshit, que nos deu a oportunidade aí dessas diversas reflexões que nós tivemos a chance de ver.